Bom, gente, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês e mais um WCD Spotlight. Tem sido aí um tempo bastante desafiador, né, para todos nós. Fechar os microfones, Maíra, por favor. Tem sido tempos aí bastante desafiadores, né, para todos nós, especialmente durante a pandemia. Então, novamente agradecer Daniel Mota aí, que viabilizou os nossos spotlights. A gente já começou a pensar como é que a gente vai se encontrar virtualmente, híbrido ou presencialmente no ano de 2022, com os eventos aí retomando. Não é uma tarefa fácil, até porque nós temos um grupo que, felizmente, né, tem crescido bastante, crescido com muita qualidade, né? Então, a gente sempre fala que nosso objetivo não é que a gente tenha 5.000 associadas, mas que a gente tenha 5.000 associadas dentro, né, do nosso perfil, atendendo aí os critérios estabelecidos pela WCD lá fora, né, com toda a nossa governança, para que a gente tenha muita qualidade nesse grupo. Mas a gente sabe que quanto maior o grupo, também mais difícil é para viabilizar os encontros presenciais. Mas em breve a gente tem mais notícias aí, a gente ainda não finalizou os planos e a gente vai compartilhar com vocês. O nosso próximo encontro, ainda que virtual, vai ser no dia 9 de dezembro, acho que já estava lá no nosso Save the Date anual, e esse encontro vai ser no final do dia, então a gente vai fazer o nosso tradicional brinde aí de final de ano, de confraternização, então fiquem atentos aí também para mais informações, mas acho que vai ser um momento muito bacana para a gente comemorar, celebrar todas as nossas conquistas de 2021, que foi um ano muito bacana para a nossa causa e para a WCD, obviamente com a colaboração e engajamento de todas vocês. E já partindo, então, aqui para o nosso encontro, Daniel vai fazer a apresentação aqui dos nossos speakers de hoje, mas queria agradecer imensamente tanto o Daniel Castanho quanto a Patrícia Cardim por terem aceitado o nosso convite. A Paty é uma amiga querida, uma inspiração, acho que vai agregar muito aqui para as discussões do nosso grupo. Já fica o nosso convite para você se associar depois, Paty, à WCD, que eu acho que ia ser um prazer enorme para a gente. Tenho certeza que as nossas associadas também podem contribuir muito. Daniel Castanho também, que é uma referência, e agradecer especialmente a Mônica Orcioli, que é uma executiva do Grupo Ânima, então que nos ajudou também aí no convite para o Daniel, um grande amigo, uma referência aí, e todo mundo que tem ouvido o Daniel falar recentemente aí nas lives, nos eventos, comenta, né? Nossa, que bacana, como eu aprendi, conteúdo fantástico, que visão. Então eu tenho certeza que esse encontro de hoje vai ser incrível e que a gente vai aprender bastante. Então, queria também agradecer em nome de todas as co-chairs, a Leila Lória e a Inês Souza tinham um conflito de agenda hoje, assim como a Carla Belangeiro, mas temos aqui a Laura Trapp, nossa líder de advocacy, e também a Maíra Stachuk e a Monique Miranda nos apoiando, além de toda a equipe da BMI do Daniel Mota. Daniel, por favor, pode seguir. Obrigada. Tudo bem, gente? Bom dia. Obrigado, Mari, pela abertura. Olha, a série Spotlight 2021 foi uma série realmente especial, né? Justamente porque promovemos encontros de pessoas com mapas mentais, com backgrounds e atuações bem distintas, né? Nesse caso especial, eu até brinquei aqui com o Daniel Castanho e com a Patrícia Cardim, que a gente fecharia com chave de ouro, né? Fecharíamos com chave de ouro, porque a gente vai falar de um tema que todo mundo gosta, nós vamos falar de educação, e vamos trazer esta temática de educação também com as nuances, né, de governança e gestão, né, que basicamente é o mote, né, é onde a gente está olhando a série Spotlight, né. A gente usou um lema este ano, né, Humanity Powered by Technology, então é sobre isso que a gente vai falar também. E eu vou aqui, nessa primeira questão, que é o abre-alas aqui do nosso bate-papo, já colocar um pano de fundo para que o próprio Daniel e a Patrícia possam também comentar, na medida que eles desejarem, um pouco da trajetória, né, que cada um percorreu. A Patrícia, num histórico de uma empresa familiar, ela é a segunda geração, né, nesta organização, então ela sucedeu, quarta geração, está fazendo para mim aqui, quarta geração, uau, Paty, meu Deus.
E o Castanho também num projeto super empreendedor, né? O Grupo Ânima é um grupo icônico, né? No mercado de capitais brasileiro, e novamente ambos atuando num setor que a gente gosta tanto, né? E tem tanto apreço, né? Bom, então eu queria colocar aqui uma delas, mas é basicamente um pretexto para vocês iniciarem este diálogo, né? Vamos começar pela Patrícia, mas basicamente assim, né? A educação, como tantos outros setores, tem essa ambiguidade do órgão regulador, né? Que coloca algumas arestas, alguns anteparos, e ao mesmo tempo é um setor em plena consolidação e revolução, né? Esse nosso lema, Humanity Powered by Technology, também tem muito a ver com as trajetórias novas do setor de educação, tanto no mercado regulado como no mercado mar aberto, digamos assim, não é? Então, a minha primeira pergunta é justamente sobre rituais e processos de experimentação. Quer dizer, quando a gente olha o setor, como que vocês conduzem, como que vocês lideram ou flertam, né, com o novo, sendo que parte disso, inclusive, tem que harmonizar, digamos assim, com um arcabouço institucional, com um arcabouço regulatório mais rígido e talvez até um pouco mais obsoleto, né, para os tempos de hoje. Mas, Patrícia, aproveita essa primeira pergunta para fazer aqui os seus comentários iniciais. Um prazer ter você aqui. Obrigada, Daniel. Obrigada, Mari. Obrigada a todos que estão aí. Assim, vou aproveitar a primeira pergunta para respirar, porque é uma responsabilidade estar falando hoje com essa mulherada do WTC, CD, desculpa. Mari sempre fala, e eu sei do tamanho da responsabilidade de estar aqui hoje trocando ideias com mulheres tão fantásticas e com esse grupo e com o Daniel também, que é uma inspiração para o mercado de educação. Bom, Belas Artes sou quarta geração, então tem uma instituição quase centenária na família. Diria que experimentar já é a nossa natureza, até pelas áreas que a própria Belas Artes atua. O MEC, apesar de muito enfático e diário na regulamentação, ele é um guia, né? Ele é um guia. Mas eu diria que as experimentações mais gostosas não são aquelas que interferem no MEC, são aquelas que nos animam, são as geracionais mesmo. Eu estou na Belas Artes há 25 anos. Eu entrei na Belas Artes, e aí vou aproveitar a deixa do que você me pediu, com 15 anos, fui passando por vários departamentos, fui uma espécie de trainee mesmo da família, não fui incentivada pela família a entrar na Belas Artes, eu queria estar lá, eu amava aquele lugar, eu gostava de frequentar a biblioteca desde criança, então eu me sentia em casa naquele lugar. E eu sou filha de somos em 4 em casa, só eu fiz a trajetória lá. Meu pai já era o diretor-presidente quando eu era criança, e eu fui passando pelos departamentos, e quando eu tinha 26 anos, eu já tinha passado por quase todos os departamentos administrativos. Ele teve uma notícia de um câncer muito trágico, um câncer muito bravo, e um médico que é amigo da família me chamou e falou: olha, Patrícia, ele tem uns 6 meses de vida, 1 ano, se tudo der certo, então você organize a família, chama a empresa familiar, e aí aquela preocupação. Eu acho que a gente nunca tinha falado desse tema em casa, não existia a conversa de sucessão, não existia a conversa, aliás, nem eu pensava nisso, eu vivia aquela vida que eu gostava, aquele trabalho que me estimulava, mas não tinha essa ideia de sucedê-lo, até porque eu tenho uma admiração gigante por ele, já contando que ele está vivíssimo e eu vou fazer 40 anos, então isso tem um tempo, e que foi um privilégio, eu diria, para a família, porque a gente pode ter conversas muito difíceis, organizar essa sucessão, ao mesmo tempo que eu tive durante toda essa trajetória, mesmo em anos de afastamento dele, porque foram 10 anos de químio, eu tive o meu grande mentor comigo, o tempo todo. Eu tenho até hoje. Então, mesmo que hoje ele não esteja na prática diária da universidade, as grandes questões, eu retomo a ele e retomo a história da instituição. O nosso fundador deixou muitos diários, documentos escritos, e você sabe que é um norte para mim. Muitas vezes são eles que acabam me inspirando. São 3 grandes homens que vieram antes de mim, então eu tenho uma responsabilidade gigante em manter a missão dessa instituição e a história dela andando para frente, para mais 100 anos. Bom, aos experimentos, desde que eu estou lá, eu vi coisas
assim, incríveis acontecendo. Acho que uma que me marcou, os alunos vieram em algum momento, e a Belas Artes tem muito aluno de arquitetura, é o maior curso de arquitetura da Belas Artes, são quase uns 1.800 alunos, e eles começaram, e eles aprendem a planta baixa, né, o 2D, no primeiro semestre. Então, imagina, no primeiro semestre você faz aquela planta que todo mundo vê, sabe, só o tracinho que você vê por cima. E aí os alunos não entendiam aquela planta mais, não entendiam. Os professores começaram a discutir, meu Deus, o que está acontecendo com essa turma? Essa turma tem algum problema, essa turma tem alguma coisa errada, eles não entendem essa planta. Então, conclusão, a gente em conversas ali entendeu o seguinte, que o nosso videogame, da minha geração, ele andava para o lado, ele só andava Mario Bros, né? Ele andava só para o lado. O videogame dessa geração que chegou era o videogame que entrava. Eles eram o Minecraft, eles entravam para o mundo 3D. Então, para eles, a linguagem 3D, ela era muito mais fácil. Então, você imagina que a gente teve que pegar todo o currículo que o 3D, estou dando um exemplo, tá? Bem prático de como que é a nossa rotina atendendo às demandas da geração que vem. A gente teve que inverter todo o currículo para que esse aluno entendesse. O bidimensional ficou lá no final. Hoje, passado mais um ciclo, eles já vêm dentro da imersão, que é um outro suporte, é uma outra maneira de enxergar o que eles querem materializar. Nós tivemos que refazer toda a nossa forma de ensinar. Então, acho que tem esse pilar do que o aluno traz, do que a gente pode transformar fazer experimentos para ser facilitador dessa aprendizagem, mas também tem o que o mercado nos traz. Então, os experimentos, por exemplo, a Belas Artes lançou o primeiro curso de graduação de mídias sociais digitais no Brasil, porque a gente entendeu que era uma nova carreira que precisava ser capacitada. Então, esses experimentos, e é um experimento, não deixa de ser um experimento. Quando você lança um curso novo e depois você tem que provar para o MEC que existe mercado que vai absorver esse aluno formado, não deixa de ser um experimento. É um experimento pautado, obviamente, em dados, em pesquisa, mas os experimentos são diários, e sempre com aquela paciência, né? Quando vem o problema ou a demanda, ela vem com uma urgência gigante, e a gente tem que atender amanhã. Mas olhar a meta em termos acadêmicos do que você está construindo de experimento é lá na frente. Então, você tem uma urgência na solução, mas você tem que ter uma paciência no resultado. E esses são os ritmos que nós andamos ao mesmo tempo dentro de um universo de ensino superior. Acho que é isso. Ana Fátima, urgência na ação, paciência no resultado. Bom, Castanho, vamos à sua estreia, vamos lá. Prazer ter você com a gente novamente. Minha estreia boa. Bom, primeiro, obrigado demais, prazer enorme estar aqui com vocês, uma delícia estar aqui, eu encontrei algumas pessoas aqui que eu tenho uma honra de estar junto, a gente estava falando aqui no começo do Zoom e tudo mais, eu tenho uma honra de estar aqui com vocês, pela admiração que eu tenho, então obrigado pelo convite. A hora que a Mari falou, Daniel, você está preparado? Eu já achei que era eu, daí é você, né? Então, mas enfim, aquele negócio todo. Eu acredito, e a Patrícia falou um pouco sobre isso, mas é assim, a universidade é o lugar de você prototipar, de você ousar, de você arriscar, de você lidar com o erro, aprender com o erro. Tem gente que o erro ele vai lá e ele inibe, ele te segura, e para outras pessoas o erro nada mais é do que um desafio, né? É como o atleta que ele erra a cesta e ele tenta de novo, fica tentando várias vezes e tal. Então, você não vai para a universidade, para a escola, para aprender uma competência técnica, para decorar um conteúdo. Todo o conteúdo do mundo está de graça e online. Você vai para experimentar. Você vai é o lugar de você descobrir através das tentativas e erro e o aprendizado e tudo mais. Por isso que a prova não pode ter gabarito, porque se ela tem gabarito, ela tem resposta certa que você está esperando para o aluno. E se cabe num gabarito, ela cabe num algoritmo. E se cabe no algoritmo, vai ser substituído por um robô. A gente está falando da escola, daquele lugar, aquele ambiente que incentiva o erro, que a pessoa aprende que se ela nunca deu menos do que o máximo, aquilo não aconteceu
aquilo não foi um erro, simplesmente aconteceu de uma maneira diferente do que ele imaginou. E se a escola tem que ser esse ambiente, é o walk the talk. Você não ensina o que você sabe, você ensina o que você é. Essa é a grande diferença. E aí, você precisa ser e precisa ter esse ambiente. Assim como tem o MEC, você tem também em todas as indústrias no sentido do segmento, do setor, desafios. E você também tem um desafio da economia, você tem um desafio de financiamento, você tem um desafio da área de construção, você tem um desafio da área de saúde e assim por diante. O que a gente precisaria, o que a gente esperaria do governo é que a sociedade, você imagina que a universidade deveria ser a grande protagonista dessa transformação, de preparar as pessoas não para o hoje, mas para um amanhã, e os professores, os grandes artífices da revolução da sociedade. E aí, então, o MEC, Ministério da Educação, deveria ser à frente ainda das universidades, puxando as universidades, mas infelizmente isso não acontece. E aí você tem esse desafio, mas a essência da universidade é você quebrar as tradições. Eu falo que o inovador é um traidor da tradição. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa trair essa tradição, e a tradição, na verdade, que eu digo, aquela tradição de fazer a mesma coisa da mesma maneira o tempo inteiro. Né? Agora, quem tem tradição, na verdade, ele tem tradição em inovação, porque senão ele morre, ele acaba, se ele deixar de inovar. E agora, a hora que a gente fala do inovar, eu digo, o problema não é o problema é como você resolve o problema. E aí, para você resolver o problema, a gente entra depois num debate aqui, Daniel. Você só resolve quando você amplia o seu prospecto, né, a sua visão. Por isso que a universidade é o lugar da diversidade, é o lugar do conflito de ideias. Agora, para dividir com todo mundo, a hora que você olha o que é um bom professor, as características do bom professor é aquele que inspira, aquele que provoca, aquele que tira o seu melhor, aquele que faz as correlações e tudo mais. E o mau professor é aquele que ele acha que sabe tudo, vai lá e fala, e aí todo mundo responde. Né? E ainda, isso aqui é a diferença. E eu posso colocar que o primeiro é um líder e o segundo é um chefe. E realmente eu acredito, para colocar e encerrar essa primeira parte aqui, que se há algum tempo várias empresas criaram aí as universidades corporativas para suprir o gap entre a universidade e as empresas, hoje eu acredito que a gente tem que criar as empresas universitárias. Todas as pessoas, quando uma vez minha filha me perguntou se eu ia trabalhar de novo aquele dia, eu falei, filha, eu vou, mas você não vai para a escola? Ela falou, mas eu vou para a escola para aprender. E eu respondi, eu também vou no trabalho para aprender. Eu acho que a escola é o lugar de você prototipar, tudo que eu descrevi aqui, esse é o papel da escola, mas a gente aprende quando criança na escola, depois na universidade, e o trabalho tem que ter esse ambiente universitário. O trabalho tem que incentivar o erro, tem que incentivar o conflito de ideias, tem que ser um lugar que, se você não aprende há mais de uma semana, você devia sair e parar o que está fazendo e deixar de fazer. Então, eu acho que o trabalho é esse ambiente. Né? Enfim, de uma maneira bem rápida, a Anima, a gente comprou uma instituição em 2003, a UNA, em Belo Horizonte. Ela faturava 30 milhões, devia 35, devia 5 para a Giota, tinha 300 funcionários e 3 mil alunos. E aí, para fazer dessa história longa, isso foi em 2003, então a gente tem 18 anos. Hoje a gente tem 350 mil alunos, mais ou menos, 18 mil pessoas trabalhando conosco, e todos compartilhando o mesmo propósito, que é transformar o Brasil pela educação. Eu acho que isso aqui é a coisa mais importante aí que nos move. Muito legal, Daniel. Bom, gente, duas histórias incríveis, né? Por diferentes rotas, duas histórias empreendedoras, novamente, num setor que para nós é muito especial. E aí, uma das coisas que eu, a Mari, a Patrícia e o Daniel Castanho, a gente conversou nos bastidores, né? Era sobre os pontos em comum, né? Os pontos em convergência, sobre essas dinâmicas de organização que são distintas, né? Quer dizer, o Daniel Castanho, junto com os seus sócios, empreenderam
e, de fato, construir um dos maiores grupos educacionais do país. E a Patrícia deu sequência a uma empresa de controle familiar, né? E a gente ficou se perguntando assim, puxa, aparentemente organizações tão distintas, né? Mas o que será que são os pontos em comum, os compartilhamentos de princípios, valores, perspectivas que ambos têm nas suas atuações, né? Daniel, vou começar com você agora. Como é que a gente sai desta aparência dicotomia entre familiar e capital aberto no mundo da educação? O que temos em comum? Para mim, governança, e aí agora algumas pessoas aqui podem me chutar, viu? Eu vi que pode me dar uma porrada aqui, e alguns outros também, né? Mas governança é um conjunto de regras para a gente não brigar, né? Eu sou de Sorocaba, um caipira, então eu falo isso aqui de uma maneira, né, junto com a Roberta ali, que também é de Sorocaba, enfim. É um conjunto de regras para a gente não brigar. É isso que para mim é governança, né? E quando eu falo brigar entre os sócios, brigar entre o equilíbrio de forças, tal, é coisa simples. Então, não é aquele negócio, eu vou ter um conselheiro externo, um interno, não sei o quê, regras e comitês, papapá. Pô, é de uma maneira simples. E o que você vai fazer para que você tenha um equilíbrio ali, para que todo mundo possa falar, para que todo mundo tenha um equilíbrio de poder, um equilíbrio de forças e tudo mais. Então, agora, eu acho que o desafio de toda instituição nesse momento, e na Ânima, como é que a gente fez isso? Eu fui CEO 15 anos sei lá, 15, 16 anos, e agora eu sou o presidente do conselho. E a gente resolveu desta maneira, porque eu acho que o grande desafio das empresas, todas, primeiro, eu acho que as empresas que vão mais se destacar, principalmente no mundo de hoje, são as empresas darwinianas. O que é uma empresa darwiniana? Né? Aquela empresa que é a adaptabilidade, a velocidade, a capacidade de resolver problemas de uma maneira muito ágil, muito rápida. Então você tinha comando e controle, que acabou, morreu. Você acha que isso agora é um negócio absurdo, comando e controle. Né? Qualquer resquício disso é Darth Vader. Você não pode, esquece esse negócio. Depois você tem empoderamento, confiança, autonomia e tem que ter accountability. Agora a gente está num outro momento, né? Que a gente trabalha com squads, trabalha todo mundo junto. A Ânima, quando a gente abriu o capital, a gente deu ações para todas as pessoas que trabalhavam com a gente. A hora que a gente fez o Follow, deu ações para todas as pessoas que trabalham com a gente. Eu falo, todo mundo tem que ser empreendedor. É um empreendedor arriscando com o CNPJ do outro. Então, você tem que... o trabalho nada mais é do que um lugar que todo mundo compartilha o mesmo propósito, fazendo alguma coisa que faz diferença para o mundo. Por isso que o mundo paga para, e principalmente um lugar que você pode aprender. Então eu falo, segunda-feira de manhã tem que ser melhor do que a sexta-feira à noite, para todo mundo que trabalha com a gente. Então, na hora que você tem esses desafios, e aqui é um lugar para você aprender, que você pode falar e tudo mais, e tem que ter agilidade, dá autonomia, acredita, confia nas pessoas. Enfim, então a gente tem 25 squads hoje trabalhando. Do outro lado, você tem que ter a possibilidade de antecipar o futuro. Você tem que ser uma empresa ambidestra. Você tem que ser uma empresa que, enfim, e aí a gente resolveu isso, onde o conselho de administração... Agora, muitas vezes o conselho de administração é um conjunto ali de um cara de velhinhos, né? Ou que representa o capital social da empresa, que foi lá e tal. Não! O conselho é um órgão da gestão tão importante quanto a diretoria executiva, com equilíbrio de poderes. Agora, o conselho, a diretoria executiva, no caso da Ânima, ela trabalha, a pauta é entre 0 e 18 meses, e o conselho tem 18 meses e 5 anos. Mas a pauta é a mesma. É a mesma. Então, não pode assim, você toma conta lá do instituto, não sei o quê, eu tomo conta aqui e tal, e aí ninguém se fala. Então, para você criar uma empresa ambidestra, para você antecipar tendência, ter uma clareza, ter uma lucidez sobre o que está por vir, você tem que ter o conselho. Então, a gente tem, de uma maneira, para finalizar, o conselho de administração, depois tem os comitês. O comitê é sempre coordenado pelo membro do conselho e secretariado pelo vice-presidente responsável pelaquela área. Então, eu sou, no exemplo, responsável pelo comitê acadêmico, e a vice-presidente acadêmica é que lidera o comitê, a secretaria do comitê acadêmico. Então, a gente tem a mesma pauta, e a única coisa que a gente sempre tenta antecipar, e aí a gente faz MVPs, e de alguma maneira esparramando e dando velocidade e agilidade
nesse processo dentro da empresa. Isso aqui remete ao que eu acabei de falar, que é o você prototipar, você acelerar, você errar, não tem problema. É preferível você trabalhar numa empresa. Eu sempre pergunto, você quer trabalhar numa empresa que acerta 10 a cada 10 ou que acerta 7 a cada 10? Num primeiro momento pode até achar que é o 10 a cada 10, mas eu acho que não. Você tem que trabalhar numa empresa que acerta 7 a cada 10, porque essa daí está fazendo 100 coisas, está acertando 70. A outra que faz 10 a cada 10, ela só faz 10 coisas e acerta 10. E aí, enfim, então você tem que entender que muitas coisas vão sair diferentes do que você planejou, mas não tem problema, que é um processo de evolução. Mas é um pouco por aí. Obrigado, Castanho. Patrícia, e você, hein? Quais são as diferenças e os pontos diferentes, né? As diferenças e as convergências, desculpe, entre essa dinâmica familiar que você vive com outros tipos de governança? Eu nunca vivi numa dinâmica que não seja familiar. Então, eu estou dentro quase de uma doutrina. Mas eu há 4 anos atrás, então é recente, foi pré-pandemia, eu trouxe 4 diretores, cada um de um grande grupo para dentro da Belas Artes, para que eu pudesse tocar um outro projeto que eu queria fazer no paralelo, que era um acordo da família, tudo é acordo da família. Concordo com o Daniel que governança é só um documento aí para o pessoal não brigar, porque no final, independente se é família, eu hoje, ou a própria minha relação com os diretores da Belas Artes, a gente diverge o tempo todo, tem, enfim, questões ali que tem que ser debatidas à exaustão até que a gente chegue numa ideia, num consenso. Então, eu acho que a dinâmica da Belas Artes hoje ela está muito próxima das empresas de capital aberto, porque a gente fez esse processo de profissionalização, então todos os instrumentos de gestão assim, das grandes empresas estão lá dentro. O que eu diria que ainda resta de diferença, e talvez seja o papel da família nesse momento, eu brinco que eu falo assim, não mexe nisso, que isso aí é o love money. Tem um love money envolvido nas decisões que, às vezes, os gestores que vêm de um formato onde o resultado financeiro é a prioridade, às vezes ficam um pouco assustados com o love money. O love money, ele existe numa empresa familiar. Então, um projeto que você quer fazer de qualquer jeito, um aluno que eu preciso mandar para o South by Southwest porque ele desenhou um local para morar em Marte, e ele conseguiu, de fato, ser orientado por um arquiteto da NASA, então ele precisava estar lá, apresentar aquilo de forma grandiosa e tal, e foi. Então tem alguns momentos que tem uma dividida entre diretoria e família, e eu diria que é sempre no love money, sempre. De resto, a empresa... a família não interfere. Hoje tem a família, que é a minha família, né? Ela está dentro de um conselho familiar, então, mantenedora, super organizado, ninguém interfere, só eu que estou lá na parte executiva do dia a dia. E tem outro que você carrega, eu não sei se o Daniel carrega, ele pode me dizer se ele carrega ou não, mas é uma responsabilidade um pouco assim, é meio espiritual. Então, eu recebi uma vez, e aconteceu já várias dicas dessa na minha vida, e eu fico até com receio de contar, não sei se pode contar, mas eu recebi uma vez um rei de Benin na Belas Artes. Pode contar, Paty, está tudo autorizado, tá? Eu tenho vários alunos de Benin, que é um país da África. Então, esse rei veio para São Paulo tal, e levaram ele para visitar a Belas Artes e conhecer a incubadora, os alunos. E ele chegou com um cajado, gente. Depois pesquisem quem é o rei de Benin. Ele chegou com um cajado, um chapéu, e ele falou, ele queria saber de investir nos alunos. Tá bom. Passei um dia com ele, conversamos muito, ele investe em energia limpa, enfim, uma pessoa muito culta, mora em Londres, e ele me comentou da avó dele, que a avó dele era uma orácula, e a avó dele era orácula do Obama e tal. Bom, falamos de família, ele falou da importância da ancestralidade, da importância da nossa missão, e eu conversei com ele sobre isso, sobre quem fundou a Belas Artes. Eu fui contando a história da Belas Artes ao longo do dia. Passado uns meses, ele me liga. Ele me liga e fala assim, olha, a minha avó
sonhou com você e você precisa vir aqui passar uns dias com ela em Benin. Aqui não, ele estava em Londres, ele falou, você tem que visitar minha avó em Benin, porque ela sonhou com você e eu, nossa, mas é que eu estou assim, eu estou de férias com as crianças, não tenho a menor condição aqui e tal. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, ela precisa fazer uma como é que chama? Um processo ali com você, você vai tomar umas ervas e aí a minha avó vai ficar, e eu, meu Deus do céu, eu vou para Benin tomar erva com a avó. Não, aí eu fui falar, mas o que está acontecendo? Bom, a minha avó te mandou o seguinte recado, a minha avó falou que se você sair da sua missão, alguma tragédia pode acontecer na sua família. Então, eu diria o seguinte, que dentro desse momento, assim, muito trágico, então tá bom, pode deixar que eu estava nessa fase de contratação de diretores, gente. Então, vocês vão vendo o que foi esse recado. Eu grudei naquela cadeira da Belas Artes e falei, olha, daqui ninguém me tira. Tem uma questão que é uma responsabilidade ancestral, e a sensação de estar de passagem. Isso é muito assim, tá dentro de mim, porque eu ouvi do meu pai a vida inteira assim, você trabalha para essa instituição não trabalha para você. Lembre-se sempre disso. Essa instituição não trabalha para você. Então, eu me sinto a serviço de algo que é muito maior do que eu, de fato. Eu me sinto só um instrumento, mas com uma responsabilidade de manter essa missão que foi dita lá atrás. Então, essa carga extra de uma empresa familiar, porque eu posso falar assim, publicamente, a minha família não me dá o menor problema, guerras familiares entre irmãos, eu não tenho zero. Graças a Deus, a minha família convive muito bem. É uma família que vive colada, mas essa questão de responsabilidade, ela é uma carga diferente. Que história, hein, Paty? Meu Deus. Eu adorei essa história. Você sabe que, se só fazer um comentário, porque é tão lindo que você falou, que a gente tem uma responsabilidade ancestral e está de passagem. Sim. Nossa, eu achei isso aqui, me tocou, porque quem sabe outras empresas não, mas vou fazer aqui um parênteses. Eu acho o seguinte, onde está a semelhança aqui. Tem empresas que são simplesmente corporation, né? Não necessariamente tem um sócio referência. Outras têm um dono e acabou, ele manda. Quem sabe tenha sido o caso do Paulo quando ele foi, ou do seu avô, Patrícia, sei lá. É um dono, pá. Agora, para mim, a melhor combinação, mas é uma opinião, é quando você tem um acionista referência. E aí ele tem que ter a postura do sócio minoritário. Porque olha que coisa linda o sócio minoritário. O sócio minoritário é aquele que ele não tem o poder total, ele tem que convencer o outro, mas ele é sócio, ele é a referência, ele toma risco. A Patrícia é a sócia minoritária. Ela tem que convencer os outros, ela não tem 100% do poder absoluto, mas ela é a referência, ela toma risco, ela vai lá, a hora que ela falou da emoção, do love money, é o love money, mesmo você vai fazer coisas que não cabem na planilha, que não está nem aí para a planilha, mas pum, você vai fazer porque é aquilo, pela sua responsabilidade ancestral e por saber que você está lá de transição. Essas duas coisas. Isso acontece comigo também. Até porque, do outro lado, a gente assumiu responsabilidade de instituições centenárias. Então, eu tenho que continuar aquela história. Nossa, para você o perigo é maior. É mais, eu vou lá e eu olhei no ouro da família. Você sabe o que acontece? Você está ali com o teu pai. E eu que cheguei para dona Alzira, que fundou a São Judas, e falei, pode deixar que eu vou tomar isso aqui como se fosse meu filho. E ela morreu com 102 anos, e agora que ela morreu, eu vou falar o quê? Eu vou trair dona Alzira? Não. A São Judas está lá, eu sigo da mesma linha. Agora, quando você falou, que eu achei essa frase maravilhosa, é isso, é honrar os nossos ancestrais, a história daquelas instituições, a história daquela empresa e saber que você está de passagem, né? E aí a gente é um sócio referência. E isso vale tanto para a empresa familiar, numa segunda, uma terceira, quarta geração, porque você tem primos, você tem irmãos, e você é aquela pessoa, apesar de ser sócio, mas você não é total, como numa empresa como a Ânima, mesmo de capital aberto, que a gente é um sócio minoritário com a responsabilidade dessas duas coisas. Eu achei lindo isso. E aí, a hora que ela falou aqui, eu consegui, Daniel,
de alguma maneira, tentar fazer essa ligação entre os dois. Super legal. Gente, história maravilhosa. Aqui eu fiquei uma dúvida, você foi ao final ou você não foi para lá? Só isso. Mas eu aceitei o recado de coração aberto, cumpri, estou lá, tá tudo certo. Lindo, achei lindo. Foi ser um encontro com a avó, orácula, né, Patrícia? Foi muito bom essa história. Bom, vamos fazer uma conexão, né? Vocês falaram muitas coisas. Só uma coisinha, podia ter sido por Zoom. Você não pensou em fazer por Zoom? Pois é. Oráculo por Zoom vai ser uma novidade, hein? Olha, então a gente falou de propósito, a gente falou de valores, falou de ancestralidade, falou de vínculo afetivo, né? Falou de love money, falamos sobre essas coisas mais abstratas, digamos assim, que compõem a trajetória de uma organização e das suas lideranças e acionistas, né? Eu queria fazer um gancho para o nosso terceiro tempo aqui, que seria justamente sobre o acrônimo, né, que hoje usamos de ESG, né, para falarmos justamente sobre essa convocação que a sociedade civil tem feito às empresas privadas para contribuírem em pautas que extrapolam, inclusive, o seu próprio objeto social, né? Então, temos aqui agendas de sustentabilidade, de inclusão, de governança e tantas outras, né? E foi muito legal o nosso diálogo aqui em off, né, nos bastidores, nos preparando para este encontro ao vivo, quando a gente, assim, eu acho que foi o Castanho, inclusive, que provocou, né? Puxa, à primeira vista, o setor educacional não tem muito a ver com esta pauta, porque não é um setor com uma pegada de carbono tão óbvia, né? E aí a gente poderia se abster, eventualmente, de entrarmos nesta questão. Mas a gente fez um twist justamente nesse racional, e aí para falarmos sobre isso. Portanto, a minha pergunta para vocês nesse momento de reflexão é: qual é o papel do setor educacional em geral e das universidades em particular nesta agenda que hoje tem tomado conta, né, das temáticas de governança? Castanho, começa com você novamente, uma vez que foi você que nos provocou nessa direção, depois a gente vai com a Patrícia. Ótimo. Quando a gente começou a conversar um pouco sobre essa pauta, na verdade, você pode imaginar, assim, não, a universidade, a escola já fazem coisas para a sociedade, não tem pegada de carbono, não tem poluição, não sei o que, tal. E aí, o que a gente discutiu, acho que é um pouco do que eu penso, ao contrário, quer dizer, a universidade que não inova, ela não exerce o seu papel dentro da sociedade. A universidade que não forma, porque a questão não é você ter sustentabilidade, a questão é você formar arquiteto que vai ser sustentável, é formar advogado ético, é formar engenheiro que vai tomar conta da sustentabilidade, biólogo. É uma responsabilidade enorme. Agora, mais do que isso, você não pode preparar pessoas para o passado, iludi-las, falando a hora que você se formar, você vai ter um emprego, você vai crescer, sendo que você está preparando esse cara para algo obsoleto, que já foi. Na engenharia, na solda, fazendo não sei o quê, preparar algo lá do passado. O cara entra na universidade e já sabe o que ele vai aprender no 7º ou 8º semestre. Como assim? Tem que ser algo que você inova cada semestre, né? Que você inova cada mês. Então, a inovação é a grande responsabilidade de ESG dentro da instituição. Agora, eu vou dividir com vocês algo que eu refleti, e eu faço a gente tem um projeto dentro da ANEMA que chama Plurais, e o Plurais é onde a gente quer ampliar a representatividade de professores negros dentro da instituição. E a gente tem um projeto de mentoria muito forte de professores, de funcionários e tudo mais. E aí ontem, eu sou um dos mentores, e aí ontem fizeram uma pergunta, eu queria dividir com vocês, porque que é muito nessa linha. Quando me perguntaram, Daniel, você muitas vezes algumas pessoas falam que o processo de trazer, de forçar a contratação pode fazer com que a gente esteja contratando pessoas piores ou algo assim, alguma coisa assim, né? Como você enxerga isso? Essa foi a pergunta. E eu queria falar para vocês que ontem, se tem empresas que tratam a diversidade como algo
eu vou fazer porque agora é ESG, porque está na pauta, porque eu vou ter conselheira mulher, porque eu vou ter não sei o quê, tal. Porra. E ao contrário, o que eu quero dizer é o seguinte: se você entender um mosaico e achar que você vai trazer, imagina o seguinte, você tem dentro da empresa pedras muito parecidas, você tem o rubi, você tem a outra pedra vermelha, você tem não sei o quê, pô, beleza, né? Você tem esse conjunto de pedras. O que é diversidade? Você trazer outras pedras. A diferença é se você achar que você está trazendo uma pedra menos preciosa. Aí, se você estiver trazendo uma pedra menos preciosa, você achar isso, aí é algo muito bizarro que você está fazendo para você cumprir uma tabela de ESG, tal, de falar que você é, e aí não, enfim, eu não acredito nisso, não jamais pode ser assim. O que você está trazendo? Pedras tão preciosas quanto, às vezes menos lapidadas. Então, e aí este mosaico ele vai ficar muito mais lindo. Porque você tem o rubi, agora você vai trazer a esmeralda, você vai trazer outro cristal, você vai trazer a turmalina, você vai trazer... E aí é algo maravilhoso. Então, o que a gente precisa ter a mentalidade de quanto maior, mais diverso for esse mosaico, mais incrível é essa empresa, mais criativo é esse lugar, os lugares mais criativos do mundo, né? Jerusalém, que combina uma miscigenação de diversas culturas, berço de 3 religiões, a Califórnia, a Cape Town, na África do Sul, e diversos outros lugares onde a harmonia entre os diferentes aconteceu de uma outra maneira. Então, eu estou falando de Cape Town, estou falando de Johannesburgo, a hora que a gente olha a mentalidade do ESG, é o seguinte: a gente tem a responsabilidade, sim, de ajudar pedras igualmente preciosas ou mais preciosas e fazer com que elas façam parte desse mosaico. E não achar que são 2 tipos de pedra, que você tem que trazer uma outra pedra, porque agora você tem que mostrar que você também tem uma outra pedra, que é uma pedra menos preciosa. E, para finalizar, a diferença entre você trabalhar com igualdade ou equidade. Isso vale para a universidade como um todo. Igualdade, você tem 10 pães e 5 crianças, você dá 2 para cada um. Equidade, você dá 3 para quem tem mais fome e 1 para quem tem menos fome, mas no final vai estar todo mundo saciado igual. E quando eu estou falando de lapidar essas pedras, é realmente investir, por isso a mentoria, por isso o trabalho de lapidação, para que a gente tenha esse conjunto de esse mosaico, e esse mosaico lindo. Eu acho que essa é a responsabilidade da universidade, inclusive como exemplo para outras empresas da sociedade, e formar os alunos pelo exemplo. Como eu disse, a gente não ensina o que a gente sabe, a gente ensina o que a gente é. Beleza, Daniel. Patrícia, e você? Como se insere nessa agenda de ESG? Nós temos que nos responsabilizar como sempre, né? Os alunos, eles se formam também com os nossos valores. Então, nós estamos formando não só os profissionais, que vão ser os especificadores do que eles vão definir, usar dentro, dando o exemplo que o Daniel usou, materiais que eles vão usar nas obras, mas o que eles vão fazer como papel no mundo mesmo. Bauman dizia o seguinte, ele diz isso em alguns momentos, que os artistas, eles sabem do futuro sem saber por quê. Então, tem uma coisa de antena, né? A Belas Artes, ela nasce da arte. Depois, hoje em dia, já tem engenharia, marketing, administração, cursos que são... enfim, mas todos eles nascem da arte para a gente. O nosso farol é a arte. Então, a arte, ela está sempre olhando lá na frente mesmo, no comportamento humano lá na frente. E, então, essa pauta do ESG, ela não é nova, acho que deram um nome agora, como economia criativa. Quando inventaram o termo economia criativa, eu falei, nossa, enveloparam agora o que a gente é, que foi só em 89 o termo. Agora, a gente é economia criativa desde sempre. Então, eu acho que essa é um momento que as pessoas começam a cobrar, justo cobrar, mas que está já no core das faculdades. Então, nunca vi um curso da Belas Artes sem disciplina de cidadania, de sustentabilidade. A questão de acessibilidade, que em algum momento lá atrás foi disciplina específica, hoje em dia não, ela é
ela é transversal a todas as disciplinas, não se faz nada sem acessibilidade, nada, não se pensa sem acessibilidade, como se não se pensa sem sustentabilidade, sem reuso, sem a questão das aparas. A gente tem um evento no final dos formados na Belas Artes, eles participam de uma feira que se chama Collectables. Vou dar um exemplo de moda. Uma aluna de moda hoje é muito difícil ela fazer uma coleção. O mundo não precisa de mais uma saia, uma blusa. É muito difícil você pegar uma aluna de moda hoje que queira fazer uma coleção nova. Sim, eu tenho exemplos de uma aluna, cheguei lá, era assim, um monte de bandeira jeans, vários tons de jeans, várias lavagens. Nossa, como é que o que é isso? Tá? Ela falou, eu descobri pelo jornal que a Camil, empresa de feijão, estava com um lote de feijão gigante, mofado, e eles não sabiam o que fazer com aquilo. Eu pedi, consegui, porque eu conhecia não sei quem, uma caixa desse feijão, e esse feijão ela começou a fazer vários experimentos, e ela descobriu que esse feijão com aquele mofo tingia o tecido igual ao denim, só que sem poluir. Ela fez uma patente disso. E aí, esse era o trabalho de conclusão dela, uma aluna de moda. Então, essa lógica de o que eu vou fazer dentro do que eu estou aprendendo aqui, mas que ninguém mais quer fazer uma fast fashion. Os alunos não pensam mais dessa forma, eles estão fazendo novos revestimentos, reusos de várias aparas de indústrias, as indústrias mandam muitas aparas para eles fazerem teste. Sim, eu tenho formados na Belas Artes, que é um orgulho, porque eles acabam levando isso, eles acabam frequentando muito a Belas Artes, como o Marcelo Rosenbaum, os irmãos Campanas, Patrícia O'Reilly, que são arquitetos, designers que fazem muito disso no mundo, são referências mundiais e trazem essa inspiração para o aluno. E o Rosenbaum, para citar ele, e aí eu termino, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é tão óbvia. Ele fala assim, quando falam jogar fora, é jogar fora onde? Se o mundo não tem, o mundo é um só. Você vai jogar fora aonde? Então, esse lixo, essas soluções que o mundo precisa, pelo tamanho da população, enfim, distribuição de água, gente, quantas vezes eu vi os alunos de arquitetura debatendo, até ganharam uma Bienal em Seul, que fizeram uma solução para São Paulo, distribuição de água, que é um problema seríssimo. Então, são assim, tem pautas, nas grandes metrópoles, a distribuição de água é um problema sério. Tem grandes pautas que eu acho que essa geração, e esse é um presente mesmo, ela vem só pensando nisso. Então, basta as faculdades elas serem à margem e deixar esse rio correr, que eles vão trazer aí um monte de coisa legal para a gente. Bacana. Olha, eu vou fazer mais 2 perguntas do nosso roteiro prévio e depois a gente vai abrir para perguntas aqui dos participantes, tá? Nós já temos aqui uma filinha, inclusive, de perguntas, né? Eu vou para aquelas 2 mais capciosas, digamos assim, né? Duas questões mais contemporâneas que eu acho que vocês certamente vão desenvolver de um modo muito interessante para todos que estão assistindo, né? O primeiro é o papel das universidades no processo de reskilling desta mão de obra que tem sido alijada do processo de transformação digital, né? Porque, eventualmente, a função, a atividade, né? O setor onde essas pessoas trabalharam durante muitos anos das suas vidas, hoje, basicamente, não é mais relevante num novo paradigma tecnológico. Então, como que o setor de educação, mais formal, digamos assim, tem se inserido neste compromisso de reinserção destes excluídos, digamos. Nos Estados Unidos, por exemplo, se discute bastante hoje a questão do imposto digital, né? Justamente trazendo para o setor privado das Big Techs um pouco do accountability por essa externalidade negativa, digamos assim, na sociedade. Mas a gente queria ouvir vocês também sobre isso. E aí dá para a gente também incluir nessa mesma reflexão a inclusão etária, né? Qual é o papel do setor de educação no reskilling dos 65 plus anos? Pessoas que já cumpriram uma jornada, mas certamente continuarão ativas nas suas vidas. Então, como é que vocês têm lidado com essas 2 questões? Vou eu? Posso ir? Vai você, Patrícia, dessa vez. Vamos lá. Olha, do que cabe, né, dentro das áreas profissionais que a Belas Artes atua, como que a gente pensa. As matrizes curriculares, elas têm que estar sempre conectadas, e aí a gente tem que ter uma tem que ter uma super agilidade para entender a dinâmica das indústrias criativas.
Então, a gente, alguns anos atrás, fez um observatório de economia criativa dentro da Belas Artes, que gerou ali conselhos de antenas, que a gente chama de antenas, que captava essas informações. A gente meio que se responsabilizou pela América Latina, porque depois a gente se juntou com outros observatórios, e aí a gente fazia a geração de um documento pela ANCHAM, que era os dados de economia criativa do Brasil e de alguns países que nós conseguimos essas parcerias da América Latina, dando caminhos para os nossos alunos, nossos profissionais de economia criativa. Então, mostrando o seguinte, o que está acontecendo com a indústria do calçado, a indústria de tecelagem, de construção, de cinema, de design de animação, de game, para que a gente pudesse absorver essa informação e direcionar os alunos para os mercados mais emergentes e pujantes, para que eles não fossem levados para uma rua sem saída. Então, isso se deu, porque pensa a indústria têxtil brasileira era fortíssima. Naquele momento, 15, 20 anos atrás, a Belas Artes tinha uma matriz curricular muito forte de tecelagem, muito. De repente entrou a China, as nossas tecelagens começaram a diminuir. A gente se viu entregando um aluno que não tinha mais um mercado de trabalho. Aí você remodela, você repensa, verifica, e por isso esse observatório. Então, hoje, essa já é uma dinâmica natural, esse observatório, ele dita algumas tendências para que a gente possa mexer nas matrizes, e isso reflete nos alunos, e é assim que a gente tenta azeitar um pouco e depois, óbvio, né, coaching, estágio, ensiná-los a fazer currículo, enfim, o basicão a gente tem que fazer para que eles se insiram no mercado e não fiquem aí eu brinco com os alunos, inclusive de artes, que acho que é o mais complicado, artes visuais. Você quer dar essa obra de arte para sua tia? Não serve. Aqui a gente vai vender, a gente vai pôr preço, vai para as feiras de arte. Então, a Belas Artes participa de muitos eventos profissionais para que os alunos tenham isso como experiência. A própria SP Arte, que é a maior feira de arte da América Latina, a gente sempre colocou um stand da Belas Artes no meio dos galeristas. Isso é para a gente não ganha dinheiro com isso, esse é o love money, esse é um exercício mesmo, para que os alunos saibam o que é um laboratório, o que é uma venda de arte, como é que funciona a cabeça de um colecionador, de um curador, até para eles terem acesso a esses galeristas que estão lá dentro da SP Arte. E isso transformou os nossos artistas visuais em pessoas com carreiras. E hoje em dia eu não tenho mais um aluno de artes visuais que não saiba colocar preço na obra, que não saiba debater as tendências de mercado, quem são os principais galeristas, onde são as principais feiras, como fazer um portfólio. Então, essa lógica nossa de que você vai empreender junto com a tua ideia tem funcionado dessa forma. E essa questão do aging, eu acho que para mim foi muito disruptiva, meu pensamento mudou muito na pandemia, porque pensa nas áreas que a Belas Artes trabalha, economia criativa, a gente teve que entrar para o remoto, mas 60%, 70% das disciplinas têm prática, quase, e assim, mesmo relações internacionais tem prática, a gente faz muito laboratório de debates e tal, então assim, tem uma coisa quase que eu preciso esbarrar nesse aluno. E aí a gente, em uma semana, viramos para o remoto. Em uma semana. Como é que nós fizemos? Nós temos, assim, 20% dos nossos professores têm mais de 60 anos. 66% não tinha nenhuma experiência com online, nenhuma. E aí, como é que você faz? Aí eu percebi o seguinte, eu não tive problema com nenhum professor, porque eles resolveram se capacitar. Então, acho que independente da idade e até do entendimento de novas tecnologias, se a pessoa estiver aberta a aprender, a gente precisa remodelar essa história de idade. Porque eu tenho hoje em dia assim, estrelas de 80 anos, que eram professor de artes plásticas, que está dando aula no remoto de forma brilhante e que aprendeu a mexer em todas as tecnologias. Como que a gente fez isso? Montando grupos de professores anjos que incentivavam esses professores mais velhos a usar a tecnologia e pegam e aprendem. Então, assim, olha, quem bem ensina, aprende mais ainda. Então, essa história de idade talvez seja uma coisa que nós temos que quebrar e pensar muito mais no que é a personalidade mesmo, se a pessoa é curiosa, se ela está afim de aprender, se ela está preparada para se refazer, e aí eu não prenderia na idade, nunca aprendi. Eu tenho, inclusive tem vários alunos, a Belas Artes tem essa questão também, muita gente vem para fazer Belas Artes depois de mais velha, porque os pais não deixaram na época, ou porque
agora eu resolvi fazer o que eu amo. Então, a gente também tem essa mistura de alunos. Tem uma mistura de alunos de diversidade, assim, que é bonito de ver. Legal. E você, Castanho? A estrutura acadêmica ela foi desenhada, se você fizer um mestrado e doutorado, até como se você tivesse os seus 30 anos, mais ou menos, quando a expectativa de vida era 45. Alguns de nós vão viver mais de 100 anos, mas nossos filhos, com certeza, todos vão viver mais de 100 anos. Então, não dá mais para você ter uma estrutura que o cara se forma com 22, 23 anos, que não existe mais isso. Então, a universidade não pode mais ser aquele lugar de você fazer um curso fechado, se formar, não tem que se formar. É sempre no gerúndio. Então, eu acho que a gente está falando de educação e trabalho, vai ser algo indissociável. Também não acho que você vai parar 2 anos da sua vida fazendo MBA e depois voltar, esquece isso aqui. Né? Vai ser tudo por módulos. Então, eu acho que, de um lado, você tem esse negócio do lifelong learning, você vai estudar o resto da sua vida. Imagina que você fez 4 anos de academia e fala, agora você vai fazer academia o resto da vida. Como assim? Né? Você vai fazer academia o resto da vida, não vai? Você vai ter que estudar o resto da sua vida. Então, é a mesma coisa. E, do outro lado, a gente está falando que o futuro do trabalho é a era do pós-emprego. Então, você não vai ter mais um emprego. Nossos pais, eles entraram como analista financeiro e, se foi tudo bem, quem sabe ele se aposentou como vice-presidente financeiro, diretor financeiro daquela empresa, por 35 anos. A nossa carreira é 10 anos num lugar, 12 no outro, 5 no outro, tal, é assim. Nossos filhos vai ser 6 meses em cada lugar. E quando eu falo nossos filhos, é o momento que a gente está vivendo agora, trabalhar por squads, algo indissociável. A sua agenda eu tenho uma reunião das 9 às 10h30, depois eu vou estudar das 10h30 ao meio-dia, depois eu tenho outro trabalho, depois eu tenho um almoço, algo totalmente simbiótico, integrado. Então, você tem que entender que você não vai mais deixar de aprender. Eu acho que, inclusive, a universidade vai virar algo como Netflix, você vai pagar e vai ter acesso a tudo, unlimited. Entendeu? Então, quer dizer, esse é o modelo. E esse tipo de parceria que as universidades vão fazer com as empresas e tudo mais. O que foi a área genérica, quando você não sabia o que fazer, o que você vai fazer? Faz administração ou direito? Não sabe o que fazer. Faz os dois. O que é a área genérica de hoje? É tecnologia. Então quem fala, não sei o que fazer, vai fazer tecnologia. Por quê? Porque alguma coisa vai servir. Então, a tecnologia é algo tão fluido como a gestão ou trabalhar com leis para todo mundo que está aqui. E tem que ser isso. E a gente está falando desse momento. E para finalizar, eu acho que a sociedade como um todo, está no 45 do primeiro tempo. Todo mundo que está aqui, né? Eu estou vendo aqui, Roberto, Oswaldo, Marcelo, Patrícia, tal. A gente está no 45 do primeiro tempo. Meu pai está no 45 do primeiro tempo, minha filha de 16 anos e 14 anos está no 45 do primeiro tempo. Que é o quê? Está no vestiário, você está revendo o que você vai fazer, vendo o que estava funcionando, pensando por que as 7,8 bilhões de pessoas nessa pandemia passaram por alguma transformação, mesmo os bebezinhos. Né? Então, o que você tem que fazer, cara? Você tem que repensar o que você vai fazer. E o repensar pressupõe entender, conectar com você mesmo, entender quem você é, onde você estava fugindo da sua essência, o que você tem que integrar de novo na sua essência, né? Para que você realmente possa dar o seu melhor. É um pouco por aí. Eu acho que até a palavra reskilling é um negócio que quase que soa meio estranho, né? Não existe reskilling, é algo natural. Você vai, agora você vai ter que fazer voltar para a academia, se redesenhar o teu corpo na academia. Não tem isso, você ir de uma maneira fluida, ir caminhando, ir aprendendo, ir se desenvolvendo, algo que vai ser inerente aí à trajetória humana. Boa. Bom, gente, a gente vai começar agora aqui a passear pelos nossos convidados presentes ao vivo, que tem perguntas para vocês, tá? Eu só vou pedir uma questão do ponto de vista de mediador aqui, para que a gente seja curto nos comentários, porque temos aqui quase 5 pessoas na fila, nesses últimos minutinhos que temos, tá bom? Vicky, começa com você. Só o microfone aí. Só o microfone, Vicky. Estava reclamando aqui. Daniel, queria que você contasse um pouco
para a gente, nesse teu sonho que você tem de educação há tantos anos, eu acompanho você, vejo você realizando ele, você tem vários coadjuvantes na governança que vêm participando com você. Conta um pouco para a gente, já que você falou que governança é para a gente não brigar, para a gente organizar, para a gente... Como você escolhe esses coadjuvantes? Quem são? Né? Aquela coisa do perfil, do não sei o quê, não sei o quê. Como é que você... Qual é o critério que você usa para trazer esses coadjuvantes do teu sonho? Ops, eu estava aqui agora eu. Perfeito, Vicky, assim. É, eu acho que a gente tem que, como eu disse, incentivar o conflito de ideias. Eu falo, quando duas pessoas pensam igual, vai uma das duas para a reunião, né? Se você chegou numa reunião e todo mundo pensou igualzinho você, a gente entrou e saiu já com aquele consenso, cara, aquela reunião não valeu de nada. Então, primeiro, a gente tem que identificar quais são os desafios naquele prazo de 2 anos e alguns desafios um pouco mais longo prazo e trazê-los também para o presente, que desafio tem a empresa. Então, a gente comprou a Laureate agora, tem um desafio enorme de integração, tem um desafio de transformação digital, tem um desafio de como manter a cultura dentro da empresa, né? Agora que a gente comprou algo que é muito grande, que é a Laureate. Então, a hora que você identifica seus desafios, depois você vai buscar pessoas que pensam muito diferente de você. E eu falo que o saber ouvir não é escutar na boca do outro o que você pensa. Saber ouvir é escutar algo completamente diferente do que você pensa e refletir sobre aquilo. Tem gente que sabe ouvir, tem gente que espera para falar. Pô, se você ficar só esperando para falar e não saber ouvir, você não evolui. Então, você tem que e aí a gente identifica os nossos as competências que estão faltantes, digamos assim, para aquele desafio que a gente tem na empresa naquele momento, e aí busca pessoas que são, eu digo, não complementares, né, no sentido do igualzinho a mim, e agora ficou. Não, pode pensar diferente. Você tem que pensar diferente a ponto de você conseguir agregar valor, mas não a ponto de ser tão distante de um anular o outro. Né? Então, você tem que ver existe uma distância, eu acho que ótima, a respeito dessa divergência de pensamentos, e aí a gente pode, e aí a gente evolui, mas a gente busca, então, pessoas assim, e para finalizar, se você tem as duas coisas, essa capacidade de ouvir, como eu descrevi aqui, de ouvir o diferente, né? E, do outro lado, você usa sempre a autoridade do argumento e nunca o argumento da autoridade. Isso vale para a empresa como um todo. E aí, o que acontece? É sempre a autoridade do argumento. Então, você pode argumentar, você pode falar, você pode debater, e todo mundo sabendo ouvir. E eu acho que esse ambiente faz com que a gente cresça com pessoas muito diferentes, com competências totalmente complementares. Leninha, vamos com você? Vamos, bom dia. A minha pergunta vem, né, porque eu acho muito bacana pensar da universidade, né, de debater ideias, construir. Então, a minha pergunta vem se os vestibulares, eles estão alinhados, a forma com que está sendo exigido, né, dos alunos para adentrarem as faculdades, está alinhado com este pensamento do que as universidades querem, da forma com que elas querem trabalhar. Patrícia, quer começar? Bom, o vestibular da Belas Artes são uns 4, 5 anos, ele já é feito em algumas edições até com celular. Pensamento crítico, capacidade de se comunicar, capacidade de ser criativo, são outras rúbricas que dentro da Belas Artes são muito claras em termos de avaliação, de como que a gente depois dá a nota para esse aluno, mas não é mais aquele vestibular de conteúdo. E a redação é sempre uma questão, um texto bastante complexo, que você mostra alguma situação e difícil, e que o aluno vai opinar no final, trazendo dados, mas ele vai ter que opinar. Então, sim, já está bem alinhado. Já fizemos até vestibular em grupo, para você ter ideia. E foi muito interessante esse vestibular em grupo, e eram 3.000 pessoas fazendo em grupos,
com o celular na mão, e a gente, com o aplicativo, óbvio, a gente usou muita tecnologia para conseguir fazer isso, para conseguir validar, e era assim, você fazia uma pergunta, e daí depois rodava a discussão e você fazia a mesma pergunta de novo. A gente estava testando se eles mudavam de opinião. É muito legal. A gente está testando vários modelos de vestibulares feitos por empresas também, então, como se fosse com a bancada de pitch. Então, fizemos com o Caíto, da Chili Beans, um vestibular que foi incrível. Ele trouxe uma dinâmica lá para os alunos, então, eu acredito que está bem alinhado. Ah, que bacana. Leninha, vou responder só complementar, porque a Belas Artes realmente faz algo totalmente diferenciado, assim como algumas faculdades de medicina fazem, outras faculdades mais premium assim fazem. Mas o que você tem hoje no Brasil é o Enem, né? O Enem, você tem uma evolução do Enem nos últimos anos, mas você tem hoje um risco, só para estar todo mundo bastante consciente disso, que teve uma flexibilização agora do ensino médio, né? O novo currículo do médio, onde o tradicional ficou ocupando um pedaço, e todas as escolas de ensino médio têm uma outra parte que ele pode fazer outras coisas, e é isso aí que seria incrível. Algumas escolas podem ser umas coisas mais específicas do ensino técnico, outras podem trazer muito mais a questão da arte, do esporte, ou o pensamento crítico, enfim, o que é que seja. Qual que é o problema? O Enem continua simplesmente limitado a avaliar aquela outra parte que eu acabei de escrever. E aí corre o risco daquelas escolas que querem focar simplesmente em Enem continuar a forçar simplesmente mais física, mais matemática, mais redação, mais não sei o quê, ao invés de ampliar essa consciência que é a intenção dessa flexibilização, né, do Enem. Então, o risco que a gente corre agora é que o Enem, apesar de ter tido uma evolução em relação à prova e parar de ser aquelas perguntas totalmente focadas na separação total das disciplinas, você já tem uma integração, né, da matemática com a geografia, da ciência com a história, tal. As perguntas são mais elaboradas, mas o risco que a gente corre nesse momento é da gente não ter todo o resultado que a gente gostaria de ter em relação ao ensino médio. Ainda temos que evoluir ainda nisso, então. Tem um processo de evolução grande ainda nesse sentido. Desculpa, Daniel, vou te interromper, mas o que vai ser muito legal de ver é que esse novo ensino médio, ele começa a ser fiscalizado ano que vem. Então, ele já foi introduzido esse ano em algumas escolas. Então, é obrigatório. E no estado de São Paulo. Agora a gente vai ter que esperar aquela paciência que eu falei, o ciclo todo para a gente ver o resultado do aluno. Mas a solução está dada, né, Daniel? Acho que é um momento importante para o... O momento é importante, a gente só não pode retroagir sobre exatamente isso. Tem uma frase, para afinar, aqui a Fazista fez um negócio, a Adélia Prado fala, às vezes Deus me tira a poesia e eu enxergo uma pedra sendo apenas uma pedra. E eu acho isso aí lindo, e eu acho que a grande, quem sabe, salto que a gente poderia dar em relação à educação e ao ensino médio é trazer a arte, a cultura, enfim, para dentro da escola, né? Ser algo muito mais simbiótico. Aí sim a gente vai formar as pessoas com outro pensamento, né? Então é um pouco o que ela colocou aqui do mal, os artistas sabem do futuro e não sabem como. É exatamente isso, é desenvolver esse outro lado, esse lado mais tem o coding, que é tecnologia, a gente está falando muito disso, mas tem o descoding, que é o não coding, né? Que, quem sabe, o futuro seja ancestral. Eu acredito muito nisso. A conexão maior nossa com a natureza, com a gente mesmo, entender quem nós somos, ampliar a espiritualidade. Eu acho que agora é muito difícil de você conseguir mensurar isso, né? Analisar isso. Esse vai ser sempre o grande desafio aí dos vestibulares, e como conseguir identificar essas pessoas que são mais evoluídas. Obrigada, gente. Marcelo De Luca, vamos com você? Vamos lá, obrigado, Daniel. Bom dia, gente. Daniel Castanho, Patrícia, privilégio de começar o dia com vocês aqui. Parabéns, muito legal conhecer melhor sua visão, sua história. Obrigado e parabéns. Daniel, sua visão de educação é super inspiradora. A minha pergunta tem um pouco de conexão com o que a Leninha trouxe agora. Eu ainda percebo a educação muito pautada no conteudismo.
o que vocês estão fazendo de prático? 2 ou 3 exemplos. A Patrícia falou um pouco sobre o vestibular, mas até pela quantidade de alunos que vocês têm na Ânima, o impacto potencial, o que vocês têm feito de prático para desafiar esse modelo conteudista? Meu lindo, vou tentar ser bem espetacular, mas eu vou tentar ser bem direto aqui, porque essa daqui poderia ficar mais um tempão. Aquele modelo que é você entregar um conteúdo, o aluno te entrega uma prova e você entrega um certificado, e esta prova, como eu já disse, cabe num gabarito, ele morreu. Isso aqui é o telecurso segundo grau da década de 80. Agora, você fala, isso aqui é um ensino à distância? Não, também no presencial era assim. O professor fica lendo um PowerPoint, depois ele cobra uma prova que é algo que não tem nenhum significado para o aluno, ele não sabe nem por que ele está fazendo aquilo, né? A prova é punitiva, se tirar 7 ele vai, ó, que coisa doida, né? E aí você entrega um certificado. Esse modelo acabou. O que nós temos que fazer hoje é fazer com que... Então, eu tenho 3 áreas dentro da Ânima. A curadoria, o que é que nós vamos oferecer? Depois, a mentoria, para que o aluno possa definir o percurso formativo dele e ter uma trajetória muito mais personalizada e entender a prova. Para que você faz uma prova? Para que você saiba o que você não sabe. É só para isso. Entendeu? Então, e para que o professor saiba que metodologias estão funcionando de uma maneira mais eficiente para o aluno. Então, a prova é para o aluno, não é para o professor. Então, a prova é um assessment contínuo e permanente. Então, você tem primeiro essa estrutura de repensar completamente a prova, de ter a mentoria para ajudar o aluno a definir o percurso formativo, e depois, na hora que você pensa em relação ao conteúdo de maneira específica, a gente não tem mais disciplinas. Aquele negócio de disciplina, você tem matemática 1, estatística, TGA, esquece. Então, o que a gente fez? A gente tem hoje teoria geral da administração com estatística, acabou, e a gente tem hoje teoria da decisão. Teoria da decisão sempre são 2 ou 3 professores que dão aquela competência. Então, não tem mais matemática e contabilidade 1, você tem análise de business plan. Então, são coisas de maneira muito mais prática, sendo que grande parte dessas competências, parte delas são aquelas genéricas, que é pensamento crítico, criatividade, oratória, tal, que todo mundo em todas as áreas do saber deveriam fazer, e eles têm a opção de escolher algumas delas, que são base para que depois você tenha as outras específicas da sua área do saber, né? E tem muitas delas que a gente chama o C-Dual, que é a unidade curricular dual, onde um desses professores é alguém da empresa. A gente tem parceria hoje com mais de 200 empresas, e aí você tem ali a AWS, você tem a DASA, você tem a Samsung, você tem um monte de empresas onde um dos professores é da empresa e é análise efetivamente de um case dentro da empresa. Eu poderia ficar aqui contando um pouco mais, mas de uma maneira geral, né, o alicerce é você personalizar esse currículo do aluno para que aquilo tenha mais significado. Você aprende de 2 maneiras, ou porque você tem curiosidade, ou porque você tem a necessidade. Se você tiver necessidade de fazer um bolo e 3 receitas, você tem que aprender a regra de 3 pela necessidade daquilo que foi gerado. Então, tudo que você vai fazer é trazendo significado e tentando aumentar a qualidade da presença. E a tecnologia não esquece a palavra EAD. Eu acho que não vai existir EAD. Né? Você tem ali pensa num quadrante síncrono, assíncrono, presencial e à distância. O síncrono presencial não é mais ir lá na escola ficar assistindo o professor falar. É você ir, prototipar, discutir, laboratório, espaço maker, papapá. Aí você tem o assíncrono à distância, por exemplo, que você pode gravar, é uma biblioteca, você tem que fazer um negócio com vídeos e tudo mais. Você tem o assíncrono presencial, síncrono à distância. Né? Pode ter conversas como essa que a gente está tendo aqui com especialistas do mundo inteiro. Você vai trazer o especialista, quer aprender sobre o Talibã? Por que alguém vai ficar falando, um professor de história? Conecta com alguém do Talibã e pergunta, do Talibã não, do Afeganistão, alguém que está lá e tem uma conversa sobre o impacto daquilo. Então a tecnologia não é para ficar substituindo aquela aula do professor, é fazer com que você trabalhe de uma maneira muito mais... É o ensino muito mais próximo, com muito mais significado com o uso de tecnologia. É essa transformação toda que vai acontecer dentro das escolas. Sair do modelo da era industrial, de tirar cujo objetivo era tirar o cara do campo e trazer ele para a indústria, oferecendo exatamente a mesma coisa para todo mundo e cobrando o cara ainda num esquema comando-controle, fazendo uma prova, para algo mais parecido com o que eu descrevi agora.
Gente, eu acho que dá tempo de mais uma. A Cristiana Brito me pediu para fazer a dela, porque ela está num ambiente com ruído, né? A pergunta dela justamente é qual a expectativa que vocês têm sobre parcerias, né, entre universidades e empresas no futuro? Como que vai se desenhar esta relação? Acho que o Daniel acabou de dar um super exemplo, que é uma prática também bem diária da Belas Artes, de estar próximo das empresas. As empresas estão dentro da faculdade, a faculdade está dentro das empresas, tem essa simbiose natural e cada vez consolidando mais. Empresas que... às vezes as empresas buscam a faculdade, e às vezes a faculdade busca a empresa, enfim, está sempre... Acho que toda a faculdade hoje tá muito aberta a essas parcerias, porque ela é necessária. Essa ponte entre mercado e academia não existe mais. Gosto muito da fala, Daniel. Daniel, você me faz acreditar que a gente consegue escalar mesmo a qualidade, porque, de fato, esse trabalho onde o aluno coloca o projeto dele dentro da disciplina e o propósito dele é o que vai funcionar. Mas eu vejo a gente ainda precisando passar um ciclo inteiro de ensino, do novo ensino médio, básico, do ensino, desse novo formato, para a gente captar esse resultado dentro da faculdade. As faculdades já estão mais preparadas do que o ensino superior está mais preparado do que o ensino básico em geral, para esse momento já que o aluno vai personalizar o projeto de vida dele. Eu vou pegar só um gancho aqui de uma maneira bem rapidinha, por causa do nosso tempo aqui. Eu acho que, complementando o que a Patrícia falou, a palavra que vai ser agora é indissociável, né? Então, é algo integrado, algo fluido, como eu descrevi há pouco tempo aqui. Empresas e universidades têm o mesmo objetivo, a empresa tem um objetivo. Eu sempre pergunto para todas as pessoas que trabalham com a gente, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, sua vida está muito ruim, está errada, pô. Entendeu? Então, a empresa é o lugar do desenvolvimento, do crescimento, do aprendizado, assim como a universidade. Simplesmente na universidade você testa, né, com feijão, sabe? Você joga com feijão, você brinca com feijão. Depois você vai brincar com uma ficha um pouquinho menor e depois você vai ampliando, aumentando o tamanho da ficha. É um jogo. Entendeu? O jogo que eu brinco é o seguinte: é uma evolução, é um game, é algo que tem que ser delicioso, essa questão do aprender, do fazer, do realizar. Eu costumo dizer, a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. E na vida não importa quem você é, muito menos o que você tem. O que importa é o que você deixa. E de verdade, né, algo contínuo, algo que... E mais, hein? Eu acho que você vai agora trabalhar e vai voltar para a universidade várias vezes, e você vai para a escola, você não sabe mais onde você está, dentro da escola, dentro da universidade, aprendendo, onde você está aprendendo, mas você vai estar sempre aprendendo. Então, essa fluidez e essa integração será cada vez menos percebida, assim como eu disse aqui do ensino à distância, né? É algo tudo junto. E em relação ao ensino básico, a gente tem que deixar de ter sistemas de ensino para termos ecossistemas de aprendizagem. Não interessa o que o professor ensinou, o que importa é que o aluno aprendeu. E aí eu acho que é a criação de múltiplos ecossistemas, integrando a universidade, as empresas, a escola pública, a escola privada, dentro daquela cidade, daquele nano-ecossistema. E a hora que essa integração aqui faz uma revolução ali, outra, e a educação no Brasil não vai vir do Ministério da Educação, de algo integrado, tal, vai vir dessas múltiplas revoluções. E aí a gente consegue fazer algo incrível. Quando você falou, Patrícia, da qualidade, se eu pensar a Ânima como um grupo de 18 mil pessoas e 350 mil alunos, aí é quase impossível ter qualidade, como você falou. Agora, eu não acho que é assim. A gente não é um grupo de 18 mil pessoas. Nós somos 1000 grupos de 18 pessoas, 180, enfim, é isso aqui. Aí você, de 18 pessoas, aí é incrível, né? A gente não a gente tem 100 campi. Então eu falo, a gente tem 100 universidades, 100 CEOs, que aí é responsável por aquelas nano-revoluções
a gente devia fazer a mesma coisa na educação e aí, quem sabe, a gente consiga fazer essa transformação no país como um todo. Muito bem. Bom, gente, 3 minutos para a gente concluir. Eu vou fazer aqui o papel de conclusão, né? Vou pedir para Patrícia e Castanho, em 1 minuto, darem sua mensagem final, por favor, no nosso encontro WCD Spotlight. Patrícia, quer começar? Começo. Bom, obrigada, que manhã maravilhosa, super inspiradora. Daniel, obrigada por tudo que você compartilhou. A todos pela pergunta, por estarem aí nos ouvindo. Eu acho que saio daqui pensando o seguinte, que se cada um fizer sua parte, a gente pode ter um mundo melhor, né? Aquela coisa bem assim, quase poliana, mas é que se cada um fizer a sua parte corretamente, a gente vai prosperar coletivamente. Então, assim, eu entendo que esse nano que o Daniel fala, ele é realmente muito poderoso. Então, no meu nano mundo, na minha bolha, que se chama Belas Artes, que é uma bolha bastante diversa, que depois acaba se espalhando, né? É uma bolha que ela tem essa força que você falou, que ela não junta, ela espalha. Me sinto muito animada com essa conversa que a gente teve para poder espalhar aí essa mensagem de que a educação ela é a ferramenta mais poderosa mesmo de transformação do país. Então, esse peso que a gente carrega quando você trabalha com a educação, ele é um peso muito, muito gostoso, porque você sabe da força de espalhar. Então, é isso que eu queria deixar, essa força de espalhar e que a Belas Artes está sempre aberta para receber, se quiser. Vai ser um prazer e uma honra, Mari, participar do WCD. Muito obrigada por estar no Spotlight no último do ano, um ano tão desafiador para todo mundo, tão diferente, né? Acho que vai ser o último Zoom de vocês. Depois voltamos ao presencial. Então, Tomara. É uma honra mesmo estar aqui. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Daniel Castanho, vamos lá. Gente, muito obrigado mesmo, né? De estar aqui, um prazer enorme. A conversa, se foi legal para vocês, foi muito mais legal, acho que para nós aqui falando, né? Adoraria também ficar escutando todo mundo, enfim. Eu sempre falo que um curso é tudo aquilo que fica depois que ele acaba, assim como uma conversa dessa é o que fica depois que ele acaba. Espero que tenha tido alguma provocação, algum insight, alguma coisa que você não concordou, não tem nenhum problema, porque a gente se constrói no conflito, não é isso? Então, mas que saia daqui de alguma maneira com algo diferente. E eu vou pegar uma coisa que a Patrícia falou, da gente acreditar. Quando ela estava falando, me veio aqui, Nietzsche tem uma frase incrível, e com ela eu encerro, que ele fala, é preciso proteger os fortes dos fracos. E como assim os fortes dos fracos? E eu complementaria Nietzsche, né? Os loucos dos sãos, os inconformados dos conformados, os apaixonados daqueles indiferentes. E eu acho que se a gente realmente juntar pessoas que são apaixonadas, os fortes dos fracos, os loucos, as pessoas que querem fazer diferença no mundo, a gente faz. Então, esse grupo, várias pessoas que eu conheço daqui, são pessoas que eu considero loucas, né, apaixonadas, né, inconformadas, extremamente competentes. Então, para mim é uma honra estar de alguma maneira dividindo aqui e que a gente esteja junto nessa revolução, nessa transformação, não só do Brasil nesse momento, mas da sociedade como um todo nesse momento que a gente está vivendo. Obrigado, um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado, Daniel. Bom, gente, bom dia, bom restinho de dia a todos, aqui em nome da toda a equipe da WCD. Obrigado pela presença. Tchau, tchau, Daniel, Patrícia, até mais. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, parabéns. Mari, obrigado. Obrigado.